amém. João 6, vamos, estar dando continuidade nossa série de estudos nos 4 evangelhos. Já estamos aí próximos ao fim do ano e também próximo de encerrarmos a nossa série. Já estamos no último livro. Temos aprendido bastante, graças a Deus. Tem sido enriquecedor e, como o nosso pastor sempre fala, se fizermos tudo de novo a partir do ano que vem, veremos coisas novas, porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. É como nós vimos, nas últimas semanas. É um rio de águas vivas, capaz de nos saciar. Então, se o irmão já achou, acompanhe comigo, por favor. João 6, a partir do primeiro versículo. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Até aqui, não feche sua Bíblia, nós vamos continuar a leitura, mas feche seus olhos. Vamos primeiramente pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude na compreensão da palavra. Santo Deus, poderoso Espírito, só Tu, ó Deus, tem o poder de nos revelar os mistérios da palavra do Senhor. Não é pela nossa habilidade, não é pelo talento do pregador, nem pela inteligência do ouvinte. É a Tua graça, Senhor. É Tu se revelando a nós. É Deus se revelando ao Seu povo. Revela-te mais uma vez a nós nessa noite, Senhor. Que possamos Te conhecer um pouco mais, ó Deus. Não há bênção maior que o ser humano pode ter do que conhecer um pouco mais de Ti, Senhor. Dá-nos dessa bênção essa noite, que possamos Te conhecer um pouco mais. Revela-te a nós, Senhor. É o que Te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Louvado seja Deus. Nós vimos nessas últimas semanas, nessa apresentação e nesses primeiros passos que João vai dando, contando a sua narrativa, que ele foge um pouco do padrão dos 3 primeiros que nós lemos, mas ele mantém a veracidade em explicar, em cada capítulo, um pouco mais da vida e da obra do nosso Senhor. Mas nós já vimos que João, ele traz consigo algumas particularidades. E uma delas é essa forma da qual ele apresenta Jesus. Ele gosta de apresentar Jesus pelos próprios diálogos que Jesus teve com pessoas. Ele não tenta apresentar Jesus pelas próprias palavras dele. Ele usa aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus falou e monta a narrativa para que o próprio Jesus se apresente ao leitor. Então, sempre que nós lemos, nós sabemos que foi João quem escreveu, mas nós vemos que a intenção dele é que o próprio Cristo se apresente. Como Cristo já fez isso? Nós vimos lá na passagem da mulher samaritana: eu sou o Messias. E nós vamos ver outras declarações de Cristo nesse mesmo foco. Ele declarando: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Nós vamos ver que é o próprio Senhor Jesus se apresentando. Se apresentando como? Se apresentando verdadeiramente como Deus. O foco de João, o seu público-alvo, é a igreja de sua época, que estava sendo contaminada com muitas heresias, e uma delas era a que dizia que Cristo não era Deus. Por que Cristo não era Deus? Porque a carne é ruim. Sendo a carne ruim, sendo a carne pecaminosa, Deus não poderia ser carne. Então, o alvo de João é provar que, embora de fato a nossa carne, seres humanos, é uma carne pecadora, a de Jesus não era. E por ela não ser, ele era verdadeiramente Deus encarnado aqui. E como nós já vimos que ele era Deus, nós já vimos que ele tem onipotência, ele transformou água em vinho. Já vimos que ele tem onisciência.
Antes do discípulo conhecê-lo, ele já sabia a vida do discípulo. Antes de conversar com a mulher samaritana, ele já sabia da vida dela. E nós vamos ver agora, através das declarações de Jesus, novamente, esses detalhes. E por essa ser uma narrativa longa, extensa, nós vamos analisar por que desse discurso tão duro que Jesus vai trazer aqui. Então, primeiro nós temos esse primeiro momento que já foi abordado em outras narrativas. Se os irmãos já pegaram, nesse trechinho, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós lemos aqui até o versículo... Até o versículo 7. E nós vimos aqui que houve um problema grande. Jesus estava... próximo ao mar de Tiberíade, que é uma localidade de pasto. Então, nós já podemos imaginar Jesus ali, grama, natureza, ele sobe no monte para poder olhar melhor o povo, e há um problema. Aquelas pessoas foram ali exclusivamente para vê-lo, para ouvi-lo, e naquela região não havia comércio. Então, não havia como as pessoas comprarem comida. E elas estavam ali, ouvindo de Jesus, aprendendo de Jesus, e Jesus se depara com essa questão: não tem comida. Mas João, ele vai pegar um termo aqui que nenhum outro narrador dos evangelhos de Cristo pegou. No finalzinho do versículo 2, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, esse povo em específico, estava ali para ver milagres e maravilhas. Então, seria quase como se dissessem aí pela rua: tem um mágico ali na Praça Granito. E as pessoas vão correr para ver essas maravilhas, para ver esses sinais, para ver coisas diferentes. Então, o que João está nos colocando aqui é que o povo foi nessa expectativa. Eles querem ver milagres. Por quê? Porque Jesus já estava curando muitos doentes. Versículo 3. Então, Jesus subiu ao monte, assentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. João sempre vai apontando isso. João, ele coloca nomes e coloca datas. Coisa que também é muito difícil nós encontrarmos uma narração judaica que foque nisso, em dar nomes aos bois, em trazer muitas datas. Mas João quer trazer isso por quê? Porque ele quer trazer veracidade para que o crente que está lendo saiba exatamente quando se passou e que haviam pessoas de confiança ali testemunhando. Quem são as pessoas de confiança? Os discípulos. Porque os discípulos são os líderes da igreja. Então, João sempre vai colocar, e nós vamos ver aqui, a participação dos discípulos em cada momento da trajetória de Jesus. Porque os discípulos são as testemunhas do que Jesus fez e do que Jesus falou. Versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Aqui Jesus vai apresentar o problema. Não tem pão. E aí, Filipe, o que nós vamos fazer? Imagine a situação de Filipe. Eles largaram tudo para seguir Jesus. Eram homens pobres. Jesus chega para ele e fala: onde nós vamos arrumar pão para alimentar essa multidão? João, ele não foca muito em nos mostrar a princípio quantas pessoas tinham. Mas nós já vimos nas outras narrativas que passavam dos 1.000. Então, onde vamos arrumar comida para dar a esse povo? Parece, um pouco deslocado, mas se os irmãos se lembrar bem, isso aqui é uma característica do próprio Deus. Deus gosta de trazer problemas aos seus servos, problemas que eles não podem resolver. Moisés, você vai lá falar para Faraó e você vai libertar o meu povo. Eu? Sei nem falar. Gideão, eu vou te levantar, você vai liderar o povo contra a opressão. Eu? O menor da minha casa. É característica de Deus fazer isso. Deus gosta de pôr à prova os seus servos. Deus gosta de fazer isso. É um prazer do Senhor fazer isso. Ele gosta de pegar pessoas que não têm como solucionar o problema, levantá-las e, através delas, solucionar os problemas. Deus gosta disso.
E só, né, puxando, saindo um pouquinho do estudo, mas só levantando isso. Lembre-se disso. Quando Deus colocar algo na sua mão, Deus gosta de chamar pessoas que não têm como solucionar, para através delas solucionar. Então, quando Deus colocar algo na sua mão que você não consegue fazer, dê glória a Deus. Ele quer agir no meio da sua vida. Só voltando aqui ao nosso estudo. Versículo 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso perto de tanta gente? Então, Filipe foi claro e objetivo. Nem se nós tivéssemos 100 denários. O denário era o valor de um dia de trabalho. Então, seria mais ou menos a gente pegasse o salário mínimo e dividisse o quanto nós ganhamos por dia desse salário mínimo. Quase nada. Quase nada. Então, ele está dizendo, precisaríamos de 200 salários, não são moedas, 200 salários, e nem assim compraríamos pão suficiente para dar pedaços às pessoas. Ele estava falando, se nós tivéssemos 200 salários, nós compraríamos pães. Nós dividiríamos esses pães. E ainda assim não sobrariam pedaços para dar ao povo. De tanta gente que era. Ou seja, o homem estava apavorado. O que eu vou fazer? E André tomou a palavra. E parece que vai solucionar o problema, né? André tomou a palavra e apresentou que havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ele logo acrescenta. Mas o que é isso para tanta gente? Novamente João trazendo aqui, cada discípulo participando. Então, quando ele traz isso, é para quê? Para que o leitor saiba, André estava ali no meio. André está lá na igreja tal. Filipe já passou. Filipe foi arrebatado, teletransportado para pregar para o eunuco. Ou seja, é gente de alto caráter, são líderes da igreja. Ele vai nomeando eles para mostrar, olha, eles estavam ali no meio. Não estou inventando isso aqui da minha cabeça. Versículo 10. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Agora João vai dar número. 5.000 homens. Não está contando nem mulher, nem criança. E quando fala homens também não conta jovens e não conta velhos. Está falando 5.000 homens adultos. Então imaginem quanta gente tinha ali e gente com fome. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vocês já viram um negócio desse, proclamar alguém rei à força? Proclamar alguém rei à força? Acontecia nos tempos antigos. Não havia democracia. Então, ou se levantava um ditador, ou o próprio povo levantava um que muitas das vezes não queria assumir o cargo. Queriam fazer isso com Jesus. O que é isso? Levantá-lo à força. Eles iam tocar o terror, iam criar uma rebelião em nome de Jesus, e Jesus não estava nem liderando a rebelião. Quando vissem, ou eles teriam tomado o reino e falado, e agora, cadê Jesus para assumir o trono? Seria o início de uma rebelião, de uma revolta. É isso que o termo está querendo dizer. Queriam torná-lo rei à força. Já estavam planejando, falando, esse é o profeta que vier de vir. Vamos derrubar Herodes, vamos derrubar Pilatos e vamos levantar Jesus, o nosso rei. Por que Jesus é capaz de ser rei? Porque ele matou a fome do povo. É o que eles viram ali. Ele é o profeta que havia de vir. Nós estamos com fome, ele matou a nossa fome, nós vamos levantá-lo rei. Nada diferente dos dias de hoje, né?
E o que João está nos apresentando aqui? Novamente, características de um Deus todo-poderoso. Ele pega 5 pães e 2 peixes, que mal alimentariam os 12, mas ele... E ele vai dividindo, passam dos 5.000, vai dividindo, alimentam as mulheres, as crianças, os jovens, os velhos, continua dividindo, até o povo se fartar, e depois que o povo se farta, ele continua dividindo a ponto de sobrar, para eles levarem. Deus de provisão, Deus todo-poderoso. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz assentar em pastos verdejantes ou verdejantes pastos. Onde Jesus botou o povo para se assentar? E o que ele fez ali na prática? Alimentou o povo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz assentar em pastos verdejantes. Ou seja, ele me faz ficar tranquilo, porque ele supre exatamente cada uma das minhas necessidades. O que ele fez? Sentem-se, eu vou suprir a necessidade de vocês, e foi exatamente isso que ele fez. Mais de 5.000 homens podem testemunhar a veracidade disso. De fato, Cristo fez e faz. Ele é Deus. Somente Deus poderia fazer isso. Nós nunca vimos na história um profeta que fizesse isso. Nós vimos quando Elias estava na casa da viúva de Sarepta, que o azeite e a farinha não acabaram, mas uma multiplicação a esse ponto de alimentar tanta e tanta gente, nós só vimos em um lugar, quando choveu o maná dos céus. E foi o próprio Deus que fez para o povo que estava no deserto. E nós vamos agora ver essa comparação e começar a entender que essa mensagem desse Deus provedor dando pão para o povo é a prova cabal de que Ele é Deus. Versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros. Viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que ele tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então aqui a gente vai ver a continuidade da narrativa. Jesus fez um milagre, falou para os discípulos: olha, podem ir na frente que eu vou depois. Mas só tinha um barco. Como é que ele ia depois? E João vai novamente botando, né? As pessoas viram que os discípulos entraram sozinhos e Jesus ficou fora do barco. Sempre vai colocando, teve testemunha. E aí, chegaram no meio do mar, uma grande tempestade, aquela confusão. De repente, eles veem a figura de um homem andando pelo mar. É fantasma, é espírito. Aqueles homens que já estavam desesperados, ficaram ainda mais desesperados. E Jesus acalmou, subiu no barco e acalmou a tempestade. Deus Todo-Poderoso tem poder sobre a natureza. E aqui nós vamos ver um resquício de uma outra característica de Deus que ainda não havia sido apresentada, mas agora nós vemos: onipresença. Nada pode impedir a presença de Deus de chegar onde ela quer. Nada pode impedir Cristo de chegar onde Ele quer. Se o barco está no meio do mar, no meio da tempestade, não importa. Se Ele quer ir lá, Ele chega lá. Ele anda pelo mar. Ele manda as tempestades se acalmarem. Ele vai onde quer.
E basta apenas uma palavra sua e a natureza obedece às suas ordens. Nós não temos dimensão do que é isso. Alguém dissera a natureza. Lembram que esses dias teve uma ventania terrível aqui? Foi domingo, não foi? Domingo e teve durante a semana também, a ventania terrível. Já pensou? Subir no meio da laje. Para agora, vento. O vento para. É o que Cristo fez e faz. Tem mar, tempo, vento. Pare agora. Paz. Palavra de Deus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Deus criou todas as coisas através de sua palavra. Cristo Jesus, nosso Deus, dá ordens à natureza, somente com a sua palavra, e essa lhe obedece. Por quê? Porque Ele mesmo é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus e Senhor. E novamente nós vamos ver essa ânsia do povo em ver milagres. Então o povo ficou sabendo que teve milagres, começaram a se espalhar, que até barcos e barcos foram se juntando pessoas e seguindo para ver onde Jesus ia para poder usufruir dos milagres. Talvez até levar uns pães para casa, levar uns pães para vender. Eles querem ver os milagres. O povo está ansioso para ver os milagres. E é a partir daqui que nós vamos começar a ver o judeu rejeitando Jesus. Porque o que o judeu quer é milagre e um rei, terreno. E Jesus vai começar a mostrar que ele não veio para isso, que a sua obra é maior. E como nós vamos ver isso? Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Por que estão perguntando isso? Porque eles viram os discípulos indo embora e viram Jesus ficando. Então, foram dormir e falaram: Jesus vai estar aqui de novo. Ele não foi no barco. Mas aí chegaram lá, Jesus não estava. Pegaram os barcos, foram do outro lado e encontraram Jesus. Mestre, como chegaste aqui? Como é que aconteceu isso? Como é que o Senhor atravessou esse mar? Nós vimos que o Senhor ficou. João vai sempre colocando essas provas, para dizer, nem o povo conseguia explicar como Jesus partiu. Não, Jesus não entrou num barquinho e fingiu. Verdadeiramente ele andou sobre o mar. Versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O que eles estavam querendo? Eles estavam querendo um bolsa-pão e um bolsa-peixe. Jesus deu uma vez, vai dar de novo. Então, onde Jesus estivesse, ia ter comida e comida para se fartar. E Jesus já chega, vocês não vieram nem mais pelos milagres, nem mais por cura, vocês querem encher a barriga. Já vai colocando um para aqui. O que já quebra um pouco, o que nós vemos hoje como teologia de prosperidade. Como é só pedir a Jesus que ele dá. Aqui ele está falando, não vou dar não. Estão querendo pão de graça? Estão querendo moleza? Não vão ganhar. Trabalhem, se esforcem, porque foi um esforço, eles estão pegando barcos. Eles estão deixando de trabalhar para seguir Jesus para pegar o pão. Eles estão indo de barco, eles estão perseguindo Jesus, eles estão se sacrificando, mas pelo quê? Pela comida que enche a barriga. Por isso que Jesus vai dizer, trabalhem não pelo pão que perece, ou seja, pela comida normal, pela comida que mofa, pela comida que fica podre, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. E aqui ele vai falar a credencial, Deus o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Porque o Filho de Deus pode dar esse pão eterno? Porque o Deus Pai, o Deus Criador, colocou sobre ele o selo de aprovação. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa,
crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: qual sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Vejam que eles estão provocando Jesus para ver se Jesus dá o maná, para ver se Jesus dá comida para provar para eles que ele é Deus. Então o que Jesus está fazendo? Está falando: olha, eu posso lhes dar o pão vivo, né? O Filho do Homem, o Filho de Deus. Aí para onde eles vão puxar a obra, né? O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Quais são as obras que eles querem? Eles querem aprender a multiplicar o pão. Eles querem: Senhor, o que precisamos fazer para fazer essa obra aí? A gente quer comer pão. A gente quer multiplicar comida. Como é que a gente faz para aprender isso aí? E aí Jesus vai sempre rebatendo. Eles puxam para o lado físico, Jesus lança para o lado espiritual. Né? A obra de Deus é essa: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás? Ora, Jesus já não tinha mostrado sinais e maravilhas? Ele já não tinha multiplicado o pão? Essas mesmas pessoas já não tinham testemunhado? Essas mesmas pessoas já não tinham testemunhado os milagres e maravilhas que Jesus vinha fazendo? Então, que milagre eles estão esperando? Eles querem que Jesus multiplique o pão para eles comerem. Eles estão usando uma chantagem emocional aqui. Pô, você quer que a gente creia em você, mas tem que ter alguma coisa aí. Lá na época de Moisés caiu o pão do céu. E sempre eles jogando isso: caiu o pão. Cadê o pão? A gente quer ver isso aí. Queremos pão. Versículo 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Né? Fazendo menção ao período em que o povo estava no deserto e Deus fazia literalmente chover pão, chover maná dos céus para alimentar o seu povo. Versículo 32. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus já vai botando: não foi Moisés, não é o profeta que fez chover pão, é Deus. E Jesus agora vai puxando para a espiritualidade. O Pai dá o pão desce do céu. Ou seja, o sustento, a salvação, a saciedade das nossas necessidades desce do céu, provém de Deus. E o que eles vão falar? Senhor, dá-nos sempre desse pão. Senhor, multiplica pão todo dia. A gente quer comer esse pão aí. Eles não estão conseguindo captar que Jesus está trazendo uma mensagem espiritual. Eles continuam presos àquilo que é físico. Senhor, está falando do pão. Gostei do pão. Faz aí. Cadê esse pão? Queremos comer. Lembra muito a mulher samaritana, não é? Jesus ofereceu água, ela estava entendendo água física. Só que aquela mulher samaritana tão desprezada, em algum momento ela entendeu o que Jesus estava falando. Mas esses judeus aqui, que deveriam ser os entendedores da lei, não entendem. As mentes e os corações deles estão fechados para as verdades dos céus, porque eles continuam presos às suas necessidades físicas. Versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Só Cristo pode saciar as nossas verdadeiras necessidades. Só Ele pode nos dar vida verdadeira. Só Ele pode. A solução para a humanidade, a solução para as nossas questões, não está na solução física dos nossos problemas, mas no pão que desceu dos céus, em Cristo Jesus. E novamente ele vai utilizar o termo que é referente ao Deus Todo-Poderoso: eu sou. Vejam como João gosta de deixar claras as declarações de Jesus, porque está apontando verdadeiramente: eu sou o pão, ou seja, eu desci do céu, assim como o maná lá do passado. Mas eu não sou um pão comum, eu sou um pão vivo. E eu posso saciar
as suas necessidades e trazer para vocês vida eterna. Versículo 36. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. Qual é o propósito de Cristo? Qual é a missão de Cristo? Ele desceu dos céus para salvar aqueles que o Pai destinou para a salvação. Então Deus Pai destinou aqueles a qual Cristo iria salvar. E Cristo veio para buscar esses. E Ele não perde aqueles a qual Ele veio chamar. Então, novamente, João está colocando aqui, vejam o propósito de Deus em Cristo Jesus e vejam o que Ele verdadeiramente veio fazer. Ele veio trazer salvação. Salvação para quem? Para aquele que crer que Ele é o Filho de Deus. Não há salvação fora de Cristo. Não há. Ah, mas é uma pessoa muito boa. Sem Cristo não há salvação. Ah, mas é um bom pai de família. Sem Cristo não há salvação. Por quê? Porque todos pecaram e carentes são da graça de Deus. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Quando o pecado entra na humanidade, e a partir do momento que nós nascemos com essa natureza pecaminosa, todos nós, sem exceção, já nascemos condenados e já nascemos com esta acusação: pecador, morte. E para isto Cristo veio. Cristo veio não para solucionar todos os nossos problemas físicos, embora Ele possa fazer, mas Ele veio para nos libertar, nos salvar da condenação eterna e nos trazer salvação, perdão de Deus. É por isso que Ele fala: eu vim buscar aqueles que o Pai me enviou, aqueles que o Pai separou para mim. Então o Deus Todo-Poderoso, aprove a Deus salvar a sua igreja. A salvação não vem de nós, ela desce do céu para nós. A salvação vem de Deus. O eu sou desceu do céu. Não somos nós, não foi a igreja, não foi o servo de Deus que um dia, vou seguir esse Jesus. Foi Ele quem veio até nós. Mas eu resolvi seguir a Jesus, depois que um crente veio pregar para mim. Esse crente só foi pregar até você porque Deus o destinou para fazer aquilo. Aquele crente só pregou para você naquele dia, porque naquele dia Deus quis que ele pregasse para você. Então você pode lembrar aí o dia que um crente pregou para você, ou que você ouviu aí nas rádios da vida, ou se você é mais jovem, viu na internet, ou o dia que você foi convidado para vir a um culto, e você ouviu essa mensagem, e você creu, você só fez isso, porque Deus te amou e Deus te chamou. Deus te chamou. Não começou em nós. O pão vivo desceu do céu. O pão vivo desceu do céu. E louvado seja Cristo por isso. Se dependesse de nós, irmãos, nós não estaríamos aqui. Vejam esse povo, eles estão vendo Jesus, estão vendo. Nós não vimos e cremos, mas eles estão vendo. Eles viram a multiplicação, eles viram os milagres, mas eles não creem. Não creem. Versículo 37. Versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes de que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu. Aquele que não morra, quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que pão vivo que desceu do céu? Não é filho do José? Aquele carpinteiro que mora lá na Galileia? A gente não conhece o pai, a mãe dele, como é que ele está dizendo aí que desceu do céu? Jesus trazendo aqui a revelação de Deus, e novamente eles preocupados com o físico. É sempre assim, os olhos deles não saem disso, não saem. Mas vejam essas maravilhas que Cristo continua a dizer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então, novamente, é o Pai quem atrai os servos a Cristo. É Deus quem nos trouxe para o seu reino de amor. Deus fez isso. Deus nos chamou, Deus chama os seus. E deixar isso registrado tem um valor duplo para o leitor de João. Primeiro valor, o crente da igreja entende. Se o crente se diz de Deus, ele tem que crer em Cristo. Se não crê em Cristo, então não é de Deus. Por isso que nós devemos fugir das teologias unicistas, ou das teologias que diminuem Cristo, como Testemunho de Jeová, e etc. Qualquer teologia, qualquer ideia que diminua a figura de Cristo não vem de Deus, porque é o próprio Deus quem traz o servo a Cristo. É Deus quem faz isso. E outra, esses que estão infiltrados na igreja, trazendo heresias, dizendo que Cristo não é Deus, e outras demais heresias, estão no meio da igreja, mas não fazem parte da igreja. Por quê? Porque o Pai não os atraiu. Porque se tivessem verdadeiramente ouvido a voz de Deus, aprenderiam sobre o quê? Sobre Cristo Jesus. Toda igreja séria tem que ensinar Cristo. O foco é Cristo. Porque de Cristo provém a salvação. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, para alimentar as nossas almas da nossa necessidade de Deus. Estávamos em reunião, os diáconos lá domingo, e o diácono Guto falou sobre isso. Essa é uma conversa comum. E ele falou, há um vazio no ser humano que só pode ser preenchido por Deus. Podemos tentar preencher com qualquer coisa, mas nunca conseguiremos. Somente o agir de Deus pode verdadeiramente preencher esse vazio que está em nós. E aqui nós temos a constatação dessa palavra que o servo de Deus falou. Somente o pão vivo que desceu dos céus pode saciar a alma humana. Somente ele pode trazer salvação. É de suma importância que João deixe isso claro, porque o crente não pode, em hipótese alguma, imaginar: olha, eu não creio em Jesus, mas eu creio em Deus. Então, eu não acredito em Jesus, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Deus que criou todas as coisas. Não tem como. É o próprio Deus quem atrai o servo a Cristo. Não tem como separarmos Deus Pai do Deus Filho. Não tem como separarmos o agir do Espírito Santo nisso tudo. É impossível. Aquele que crê em Deus precisa crer no Filho, porque é do Filho que vem a salvação. De Cristo vem a salvação. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Versículo 57. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos?
que eles estão pensando? Canibalismo, que era totalmente proibido ao judeu e a qualquer pessoa civilizada. Eles entenderam, Jesus dizendo que ele era o pão, eles entenderam que ele estava oferecendo a sua própria carne em sacrifício ao povo, que era um costume pagão. Muitos pagãos faziam sacrifícios humanos e devoravam pessoas para que aquele Deus, aquela entidade viesse sobre eles, os seguidores de Baal e de Moloque. E durante a história, o povo de Israel já fez esses sacrifícios. Quando das muitas vezes que o povo de Israel, principalmente na época dos reis, se desviava da presença do Senhor, muitos seguiam a Moloque e queimavam seus filhos recém-nascidos vivos e os devoravam para que aquele Deus viesse sobre eles. Então, eles parece que pegaram, eles levaram para esse lado. Esse cara está oferecendo o corpo para a gente comer. Heresia. Que negócio é esse que ele está falando? Mas por que eles não entendem? O que Jesus acabou de falar? Só aprende quem? O Pai a trair. Só aprende quem o Pai a trair. Por que eles não estavam aprendendo? Naquele momento, não sabemos se daqui o salvo pode no futuro ter se arrependido, mas naquele momento, Deus não atraiu aquele povo. Os corações deles estavam duros, fechados, seus olhos estavam cegos. E é isso que João quer que o seu leitor entenda. Quem diminui a figura de Jesus é cego espiritual, não entende nada, não pode ser levado a sério. Em hipótese alguma, jamais. São cegos espirituais. Versículo 53, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, o que ele está falando? Lembram aquele povo? Porque é isso que eles jogaram na cara de Jesus, não foi? Moisés era profeta, mas ele deu pão. Cadê o teu pão aí para gente? Ele está falando, comeram daquele pão e morreram no deserto. Toda aquela geração morreu no deserto porque pecou contra o Senhor. Comeram do pão e morreram. E aqueles outros que entraram na terra prometida, morreram de idosos, morreram de velho, pereceram. Era um pão humano, era um milagre passageiro. Ele estava oferecendo algo eterno. Ele estava oferecendo verdadeiramente a satisfação da alma e a vida eterna que vem através dele, de Deus. E aqui ele vai basear nisso. Olha, comeram do pão e morreram, eu estou oferecendo algo maior do que milagres, maior do que essas maravilhas que nós vimos no passado. E essa narrativa que Cristo vai colocar aqui, vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O que João está trazendo para a igreja? Olha, aquele que rejeita a Cristo vai morrer espiritualmente. Nós só temos vida nele. Nós só temos salvação nele. E outra coisa, nós sabemos para que Cristo está apontando, né? Isso aqui é a Santa Ceia purinha. Não é o que nós fazemos aqui, a Santa Ceia? Nós não relembramos isso? O pão e o sangue? Aqueles que questionavam a veracidade da santidade de Deus, também questionavam a Santa Ceia. Então, João, trazendo aqui esses detalhes da Santa Ceia, está mostrando, olha, o que nós fazemos ali não é maluquice da nossa cabeça não, gente. Nós fazemos por causa disso aqui, nós lembramos a obra que Cristo Jesus veio fazer. O pão representa o seu corpo, o suco, o vinho, representa o seu sangue, o seu sacrifício na cruz. Em nada tem a ver com canibalismo, em nada tem a ver com violência.
Cristo está falando o quê? Que ele vai sacrificar o seu corpo, para que através desse sacrifício, aquele que crê, e vejam bem, ele já tinha colocado claro que era aquele que crê. Jesus nunca condicionou a comer literalmente algo, ele falou, aquele que crê, ele deixou claro, mas as mentes deles estão fechadas. Então aquele que crê, alimenta-se desse corpo, alimenta-se desse sangue, que é o quê? Que é o simbolismo do sacrifício que Cristo fez na cruz. E que linda essa mensagem, não? Só de falar nós já sentimos a força dela e o Espírito Santo falando através dela. Mas vejam o que o povo vai dizer, versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? No original, esse termo dura é mais ou menos, se eu estivesse falando difícil. Pode ser de fato por ela ser pesada, ou talvez por ela ser de difícil compreensão. Está complicado esse negócio, estou fora. Quem pode entender um negócio desse? Quem pode ouvir um negócio desse? E não são os seguidores, são quem? Os discípulos. Os próprios discípulos, e aqui não está falando dos 12, os 12 são apóstolos. Discípulos são aqueles que estavam seguindo Jesus sempre na caminhada. Eles começam a debandar, falam, olha, sai fora desse negócio aí. Não estou entendendo. O que João está mostrando? Realidade dura e crua. Enquanto tinha milagre, estava todo mundo batendo palma. Quando veio a pregação do Evangelho, tchau, que não dá para me entender esse negócio não. Está difícil para minha cabeça entender esse troço aí. Estou fora. Está muito difícil, está muito complicado, estou achando esse discurso muito duro. Me ofendeu. Se fosse nos dias de hoje, né? Me ofendeu, me deu gatilho, eu estou partindo, estou indo embora. Eu vou buscar alguém que pregue uma coisa mais leve, alguém que pregue uma coisinha mais fácil. Se for bênção, melhor ainda. Estou fora. Essa é a realidade de qualquer povo que não tem a revelação de Deus da palavra do Senhor. Por isso o servo de Deus deve ter humildade em reconhecer, se nós cremos, é porque Ele nos amou primeiro. Porque esse povo viu as maravilhas e não creu. Se nós cremos, é porque o Pai nos chamou. E se estamos aqui é por causa dessa promessa que Cristo disse, da qual Ele não perde aqueles que o Pai chamar. Os irmãos entenderam isso? Entenderam esse termo? O Pai atrai e o Filho tem a responsabilidade de manter aquele que o Pai atraiu. Jesus assume a responsabilidade de sustentar as nossas almas. Ele traz para si, é minha essa responsabilidade. O Pai te atraiu, eu vou te sustentar. O cristão precisa estar em total dependência de Cristo. Nas nossas próprias forças, no nosso próprio saber, nós não conseguiremos nada. Aquele povo estava tentando entender através da sua própria vivência, daquilo que eles lembravam do passado, do maná que eles lembravam, dos sacrifícios malignos que eles lembravam. Eles estavam se baseando na sua própria inteligência. Nenhum deles teve a humildade, Senhor, ensina melhor que eu não estou conseguindo entender. Senhor, mostra os pormenores disso aí. Não, esse discurso está duro. Quem pode ouvir isso aí? Estou fora, estou indo embora. Aquele que confia na sua própria força cai. Aquele que não está na dependência de Cristo cai. Então João está trazendo o que para a sua igreja? Cuidado, parem de ouvir esses homens que diminuem a Cristo. Sem Cristo nós não temos vida. É Ele quem sustenta as nossas almas. Deus entregou a Ele o sustento das nossas almas. Está nas mãos de Cristo. Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso
que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Ou em algumas versões, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, ou só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então, novamente, João vai trazendo aqui, né? Talvez, não sabemos, mas pode talvez ter sido um dos argumentos contra Jesus. Jesus é Deus, o cara traiu ele botou no meio lá deles e não sabia? Então, João está colocando aqui, ele sabia exatamente o que Judas iria fazer. Estava dentro dos seus planos, estava dentro do seu propósito. Nada acontece sem que seja da vontade de Deus. E quais são as testemunhas disso? Simão, André, Filipe e os demais discípulos que participaram de toda essa narrativa. Mas o que nós vemos aqui, amados irmãos, é um relato triste, de um povo que, sendo da descendência direta de Abraão, não conseguiam olhar além do que aquilo que a sua carnalidade podia conceber. Então a carnalidade deles dizia, nós precisamos de um rei. A carnalidade deles dizia, nós queremos essa bolsa pão aí que estão dando por aí, que estão multiplicando pão, estão a fim de sair. É isso que eles enxergavam, não enxergavam mais nada. E há um perigo para a igreja, não apenas nos tempos de João, qual é a sua base, mas para nós também. O perigo de nós começarmos a diminuir a figura de Jesus, não simplesmente por deixarmos de crer nele, mas em colocarmos as coisas terrenas acima dele. É também um perigo, é a idolatria às nossas necessidades. Eu quero o pão, eu quero o trabalho, eu quero a cura, eu quero a resposta. E cadê Jesus? Jesus é glorificado quando ele me der. Enquanto ele não der, eu não o glorifico. Eu não sinto prazer em me ajoelhar na sua presença. Eu não sinto devoção em ler a sua palavra, não. Quando ele der, aí eu faço. Quando Deus der, o que vai fazer? Vai se desviar. Porque esse pão que desce dos céus natural não traz salvação. Por isso aquele povo comeu até se fartar, se desviaram do caminho do Senhor e morreram no deserto. O que traz salvação? E Paulo vai dizer isso. Aprove a Deus salvar os homens pela loucura do Evangelho. Aprove a Deus salvar os homens através de Cristo. Como nós nos achegamos a Cristo? Através da palavra de Deus. Se o Espírito Santo de Deus nos dá a oportunidade de ouvirmos da palavra de Deus, se Deus Pai nos atrai a Cristo Jesus, não endureçamos os nossos corações, colocando qualquer coisa acima desse chamado, porque se o fizermos, vamos morrer. E esse é o alerta de João. Não diminuam Cristo, porque se ele ficar de lado, nós vamos morrer. E amados, é isso que nós estamos vendo, uma igreja morta, porque Cristo está do lado de fora. Tudo é pregado menos Cristo, tudo é buscado menos Cristo. E é por isso que a igreja está morrendo. É por isso que os crentes estão fracos. Aquele que se alimenta de Cristo Jesus, aquele que crer nele, ouve a sua palavra, come desse pão maravilhoso, usufrui do sacrifício que Cristo Jesus derramou sobre nós, esse tem vida eterna. Nós somos vivos, a nossa fé é viva, o nosso culto é vivo, a nossa adoração é viva, não é apenas religiosidade, não é apenas cumprir escala, não é apenas estar no culto porque tem que vir, é um prazer de usufruir, sentir,
testemunhar as maravilhas de Deus no nosso meio. É a vida que vem de Cristo. Vida que vem de Cristo. Somente Cristo pode saciar as nossas almas. Somente Cristo é a verdadeira resposta das nossas necessidades. João, trazendo isso, está combatendo toda essa teologia que diminui a Cristo, mostrando que ele declara: eu sou Deus. Esse Deus é o pão vivo que desceu dos céus. Antes, Deus enviou o pão, mas não desceu do céu, continuou lá. Dessa vez ele enviou algo mais precioso. Ele mesmo desceu do céu. Não é um milagre que ele jogou lá de cima. Ele mesmo desceu. O que o João está falando? Era Deus ali, não era um homem não. Ele mesmo desceu dos céus e estava ali. É Deus, é Deus, é Deus. Quem pode conhecer esse Deus? Aquele que o Pai atrair. Aquele que o Pai atrair. E se hoje nós temos o privilégio, se essa palavra foi falada para você e alguma coisa você entendeu, se pelo menos entendeu que Cristo é a tua salvação e a solução dos teus problemas, glorifique a Deus Todo-Poderoso. Não foi pela minha habilidade e nem pela sua inteligência, foi graça de Deus. Graça de Deus. E não há graça maior do que conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor, só Tu pode nos saciar, ó Deus, e trazer real vida para nós, Senhor. Não uma vida que vai durar uns 80 ou 90 anos, mas verdadeiramente uma vida eterna, pois a morte não pode Te vencer, Senhor. E em Ti nós também ressuscitaremos no último dia. Cristo, sacia-nos, Senhor, sacia-nos. Deus Todo-Poderoso, leva-nos a Cristo, Senhor. Leva-nos a Cristo, ó Deus. Leva-nos a nossa salvação, Senhor. Como, ó Deus, a nuvem de fogo que conduziu o Teu povo à terra prometida. Conduza-nos, ó Deus, ao caminho, à verdade e à vida que é Cristo Jesus. Leva-nos a Cristo. Atraia-nos a Cristo, ó Deus Todo-Poderoso. Porque somente em Cristo nós temos vida. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Não tem para onde irmos, Senhor. Não tem outro caminho para seguirmos. Somente em Ti nós temos vida e vida em abundância. Abundância, ó Deus Todo-Poderoso, que não se limita às nossas necessidades terrenas, mas, ó Deus, a saciedade da nossa alma e a certeza de que quando esse mundo acabar, nós continuaremos vivos na Tua presença eternamente, Senhor. Ocupa o Teu lugar, Cristo Jesus. Ocupa a primazia da nossa vida. Reina sobre nós, não como aquele povo queria um rei terreno, mas reina sobre todas as coisas. Reina nas nossas almas. Toma o Teu lugar, Senhor Jesus. Sacia-nos, ó Deus, nessa fome que temos da Tua presença. E se a Tua voz, ó Deus, tem falado hoje a nós, que as nossas almas não sejam indiferentes a esse chamado, Senhor. Quebra, ó Deus, tudo aquilo que tem nos impedido de nos achegarmos ao Teu Filho amado. Quebra, Senhor, tudo aquilo que tem impedido de ouvirmos a Tua voz. Chama-nos, ó Deus, mais uma vez e coloca-nos, ó Deus, na presença do Teu Filho amado Jesus, a qual é o nosso sustentador e o nosso Salvador. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua salvação e pelas Tuas maravilhas. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse culto e vamos pedir que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas em segurança. Deus Todo-Poderoso, guarda-nos, ó Pai, para chegarmos ao nosso lar em segurança. Só Tu sabes, ó Deus, os perigos que nos cercam. Ó Pai, irmãos aqui, Senhor, que vão chegar em seus lares e já se depararão com os problemas da semana, Senhor. Já se depararão com as batalhas.
com as ansiedades, ó Deus, com a doença, com as contas a pagar. Jesus Cristo coloca uma fé inabalável nesses corações, Senhor, para que saibam que Tu és Deus sobre todas as coisas, e até mesmo no meio da tempestade, Tu tem poder para acalmar a situação, Senhor. Tu és o nosso sustento, além, ó Pai, da nossa realidade física. Guarda as nossas vidas, Senhor. Guarda o nosso coração de qualquer murmuração, de qualquer descrença, que mesmo nas batalhas, nas lutas da vida, Senhor, a fé na Tua grandeza e no Teu poder continuem, ó Pai, a queimar os nossos corações. Leva-nos em paz e segurança para as nossas casas. Guarda a semente do Teu Evangelho nos nossos corações. É o que te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. E que toda igreja diga: vamos dar uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus.